Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Toda sexta-feira, logo depois do jornal, estamos juntos para uma entrevista com aqueles que participam ou participaram dos debates do Vejam Só, que você acompanha de segunda a quinta-feira. E é com uma extrema emoção e alegria que eu hoje recebo um dos primeiros frequentadores do Vejam Só, na época que ele era ao vivo e era debate, né? E ele veio várias vezes, a esposa também, que você vai conhecer em outro programa, né? Doutor Pedro Onari, o senhor não tem ideia da alegria que eu sinto por recebê-lo depois de mais de 20 anos. Mais de 20 anos, 2021, 22, é com imensa alegria hoje. Vamos colocar assim, hoje um convertido no seu programa, porque antes eu falava só de psicanálise e hoje eu vim aqui especialmente falar de psicanálise cristã. Com muita alegria, eu recebo assim, recebi esse convite com muita alegria mesmo. Doutor Pedro Onari é especialista, ele é psiquiatra, portanto médico, formado com pós-graduação em psiquiatria e psicanalista. E ele frequentava os debates do Vejam Só, justamente para apresentar o lado científico das ciências da mente. E alguns anos atrás, eu fiquei muito feliz de descobrir, por meio da revista Graça, Show da Fé, que ele havia se convertido ao Evangelho. Falei, vamos achar o doutor Pedro Onari, né? Só que os contatos dele são de mais de 20 anos, a gente demorou um pouco, mas chegou o dia. Nossa. Né? Então, eu vou começar, doutor, pedindo que o senhor conte como foi essa mudança. Olha, quando eu vim aqui, eu estava em busca de respostas para a minha própria vida. Deus começou a falar comigo e, na verdade, eu não tinha resposta, mas eram vozes proféticas. E eu fiquei louco, literalmente. E eram vozes mesmo dentro da minha cabeça e tudo mais. E aí me levaram o kardecismo, cheguei a conhecer Chico Xavier. E naquela ocasião eu vim aqui como psicanalista, porque eu fui estudar psicanálise, fiz pós-graduação em medicina psicossomática, para entender, inclusive, o meu sofrimento. Porque as vozes diziam uma coisa e eu pensava outra coisa. Então, eu queria fazer uma coisa e Deus, na verdade, estava me encaminhando para o lugar onde eu estou hoje. Nesse sentido, foi uma trajetória muito grande, porque eu vim aqui, até vim nos cultos na época, vinha para o seu programa, falei, cara, tá faltando uma coisa dentro da psicanálise. Eu vim como psicanalista no ano 2021 e aquilo me deixou frustrado, porque o estudo da mente estava faltando alguma coisa. E aquilo não me completava. E achei que a resposta estaria na psiquiatria. E aí, como médico, fui fazer 2 pós-graduação em psiquiatria, porque não existia uma resposta para o sofrimento humano. E, além disso, não tinha resposta, inclusive, para o meu sofrimento interno, como pessoa, e também o pior. A minha família é de mal ao pior. Então, vivi em conflito com a minha esposa, na educação de filhos. Aí tem toda uma história muito interessante que as pessoas vivem. Eu dou graças a Deus hoje por ter passado por tudo isso, porque Deus dentro de mim falava assim, vai procurar uma igreja, vai estudar o evangelho, vai procurar uma igreja protestante. Eu vinha de uma família católica. E nesse sentido, em 2009, então, aquilo, eu estava quase para me separar, e de repente não tinha outra alternativa em buscar outra resposta, senão entender o que hoje eu acredito que faltava na minha vida, né? Eram vozes proféticas, mas até aí a gente ouve só que é bom, né? O que a gente não quer largar de ruim, a gente carrega. Segura. Então, eu vejo muita gente com dons do Espírito Santo, vamos colocar assim, mas não tem Jesus. Então, o que mudou minha vida realmente foi quando, em 2012, eu resolvi estudar a fundo, aí fui estudar teologia. Fiz 3 anos de teologia, um curso livre de teologia, lá em Poços de Caldas. Então, ia uma vez por mês para ter um final de semana com um pastor lá que é médico, psicanalista, psiquiatra, teólogo. Ou seja, Deus teve que mandar alguém para eu ouvir. Porque, para mim, assim, cara, isso não tem sentido, não tem a ver com a ciência. Eu não entendia isso, porque a minha mente era uma mente científica. Eu estava dentro do Hospital das Clínicas, então a minha mente era assim, tem que ter uma razão de ser. Mas eu não encontrava o caminho de juntar exatamente esse estudo, que hoje eu chamo de neurociência, psicanálise, com a fé cristã. Aí que eu fui estudar, falei, cara, se Jesus dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, que verdade é essa? Então tem que ter uma ciência.
Aí eu descobri uma das ciências que eu posso falar daqui a pouco, se você perguntar Claro. como a gente conseguiu fazer isso, né? Como eu consegui, literalmente, aliar o que eu tinha estudado de psicanálise com os ensinamentos de Jesus. Aí fez tudo isso aí, tudo fez sentido. Aí eu me converti, claro, e batizei em 2015. Então, com grande felicidade, estou retornando aqui depois de falar, cara, Deus me restabeleceu, eu fui favorecido pela graça e misericórdia de Deus, né? Aleluia. Nossa, eu fiquei profundamente emocionado quando vi o seu nome, né, na revista. Falei, misericórdia, que bênção, maravilha. Deus é muito bom, Sim. muito bom. Pois bem, você que acompanha a gravação do programa, você é um privilegiado, uma privilegiada, né? Porque você pode e deve participar dessa gravação. Manda sua mensagem para nós pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube mesmo, que a Angélica me avisa aqui e eu coloco a sua pergunta, seu comentário no ar, como se você estivesse na nossa plateia, né? Nas nossas nababescas instalações aqui da Rede Internacional de Televisão. É só participar. Esta gravação não ficará disponível no YouTube, só depois que ela for exibida, né, que o programa for exibido, for para o ar, na segunda semana de julho. Aí ela fica arquivada. Então você que está assistindo, participa agora, tá bom? Manda ver. Vamos ver a nossa enquete. Vamos lá. Que é uma pesquisa sobre o comportamento da nossa audiência. Vamos ver a enquete. Você consultaria um psicanalista? Sim ou não? Né? Ou talvez. Tem também a alternativa talvez. Quem não tem certeza responde talvez, quem tem certeza responde sim ou não. Tá bem? Vamos lá. Dr. Pedro Onari, irmão em Cristo, né? Teólogo, médico, psiquiatra, psicanalista. Primeira pergunta, de leigo, lógico, né? Qual que é a diferença entre psiquiatria e psicanálise? Psiquiatria é uma especialidade médica. E medicina hoje é medicina baseada em evidências. Entre o estudo do corpo físico, a fisiologia, é muito comum hoje falar de serotonina, dopamina, ou seja, dos neurotransmissores, tem a ver com a fisiologia do neurônio, do nosso sistema de memória, ou seja, do nosso cérebro que comanda tudo. E o psiquiatra, ele vai ser especialista em fazer uma análise dos sintomas do indivíduo, dos sinais físicos daquela doença psiquiátrica, seja depressão, seja ansiedade, bipolaridade, enfim. E vai escolher a melhor medicação para que possa ser feita uma intervenção médica, né, com medicamento, usando o que a gente chama de psicofarmacologia. Ou seja, para ser psiquiatra, somente o médico. A psiquiatria, aliás, a psicanálise foi desenvolvida por Freud. Freud foi um médico neurologista que no final do século XIX, começo do século XX, começou a estudar os fenômenos mentais que não estão relacionados com a fisiologia do neurônio. Ele era neurologista, então ele viu que muitos pacientes que ficavam paralíticos, eles não tinham lesão do neurônio. Então não tinha nada para ele não falar, do ponto de vista neurológico. E aí o que aconteceu? Ele começou a estudar, então, a consciência humana ou a mente humana. E viu que muitos fenômenos que acontecem na nossa mente estão relacionados a uma coisa que a gente chama de inconsciente. Ou seja, está fora da nossa consciência, que nós não sabemos por que nós fazemos determinadas atitudes e que comanda a nossa vida inconsciente. Então a gente, Romanos capítulo 7, Paulo fala assim, que miserável alma que eu sou, o que habita dentro de mim que eu faço? Eu tento fazer o bem e acabo fazendo o mal. O Freud só pegou isso aqui por estudos e começou a descrever e fez uma maquete. Maquete assim, onde está a sua consciência? Você não sabe onde está a sua consciência. Então ele fez os primeiros desenhos de id, ego, superego, consciente, inconsciente, para a gente se tornar palpável aquilo que a gente não consegue imaginar como funciona a nossa mente. Então, ele transformou uma coisa impalpável, que é a mente humana, numa coisa palpável através do desenho. E criou a psicanálise. E ele definiu que a maior parte dos atos falhos que a gente não quer fazer e está fazendo, que está lá no livro de Romanos, capítulo 7, vem do nosso inconsciente. Então, ele mudou a história da humanidade e achou um culpado. Então, falando em termos de religião, muitas coisas antes eram atribuídas ao quê? Era o demônio, aos espíritos malignos, alguma coisa que eu não tenho poder sobre aquilo,
porque as igrejas começam a colocar, não, tudo isso aqui é do demônio, isso é maldição de família. O que o Freud fez? Ele achou um culpado que habita dentro do nosso cérebro, que está nas nossas memórias inconscientes, então ele chamou isso de inconsciente. Então, o nosso inconsciente, existem impulsos que fazem com que a gente tome atitudes impulsivas e depois fala, cara, por que eu fiz isso? Então, eu não quero brigar com você, eu não quero falar mal de você, mas daqui a pouco eu brigo com você, saio daqui fazendo fofoca. Não, o pastor pisou na bola. Ou seja, eu sou cristão, eu quero perdoar, mas não consigo. Eu quero deixar o passado, mas eu carrego o passado comigo. Então, Freud mudou a compreensão dos fenômenos mentais que não tem a ver com os fenômenos espirituais. Então, enquanto convertido, vamos colocar assim como cristão, nem tudo é espiritual, mas como a gente tem uma visão espiritual, eu já vi muitos milagres. Cura de tumores, aqui mesmo na igreja, né? Cura de câncer, câncer de tireoide, problema de hernia de disco, as pessoas falam, uau, isso só tem uma intervenção divina, como está escrito na Bíblia, né? Cura de leprosos, cura de paralíticos. Isso é um atributo de Deus, um atributo espiritual. Agora, o Freud começou a colocar que existem atributos que não têm a ver com a mente, aliás, com o mundo espiritual, mas tem a ver com algo que está aqui dentro de mim, que tem a ver com a minha história de vida. Então, a gente acaba repetindo as mesmas coisas dos nossos pais. Então, Freud sistematizou uma escola chamada escola psicanalítica. E quem pode ser psicanalista? Qualquer indivíduo que faça uma formação em psicanálise, que é um tripé. Você precisa estudar a teoria psicanalítica, precisa fazer análise pessoal e precisa também atender pessoas. Ou seja, análise pessoal é para você tirar o cisco do seu olho, a trave do seu olho. Então, o psicanalista é aquele cara que se submeteu ao estudo da teoria, fez análise pessoal, conseguiu tirar a trave do olho para poder tirar o cisco do olho do irmão. Tudo isso é bíblico. Então, eu comecei a falar, cara, isso tudo faz sentido, né? Mas como tudo, a gente vai para Oséias capítulo 4, todo mundo está falando hoje em dia, o povo está padecendo por falta de conhecimento. Então, quanto mais eu estudava, eu fui buscar resposta na homeopatia, na yoga, né, na hipnose, enfim. A única resposta, o caminho que eu encontrei foi a prática dos ensinamentos de Jesus, que vai além da compreensão humana. Porque o que a gente aprende e guarda na nossa memória é a nossa educação. Então, se você olhasse para mim naquela época, você ia ver o Pedronari de 2021 estudando determinadas coisas, eu ia debater com você. Eu fiquei muito feliz de você ter me chamado, porque naquela época eu discutia com você temas espirituais, nas quais imbricava com a parte mental, mas você não me discriminou. Eu acredito que muitas pessoas que eu encontrei naquela época, todo mundo depois, nossa, eu estava orando tanto para você se converter. Eu falei, graças a Deus. Ai, que legal. Doutor Pedro, explica para mim, principalmente para mim, mas para todos nós, por que que Deus nos criou com o inconsciente se ele é inconsciente? Isso me remete a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a gente vê lá que o homem foi criado, né, do pó da terra, depois foi colocada a ajudadora, que é a mulher que está do lado dele. Em Gênesis capítulo 3, Deus deu um único mandamento, né? Não coma daquele fruto que está ali no meio do jardim. E a mulher foi lá e comeu do fruto. E neste momento que o Adão comeu, né, seus olhos se abriram e Deus falou, agora ele se pareceu conosco, né, com nós, na qual ele vai ter conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eu vejo que naquele momento nós éramos seres realmente que não tinham uma consciência. A partir do momento em que Deus provavelmente programou uma consciência, porque faz parte do atributo humano, essa nossa mente, essa nossa consciência, é diferente de outros animais. O homem é um ser racional que tem uma parcela do cérebro que não é meramente instinto animal. É diferente do leão, é diferente do cachorro, é diferente dos outros animais que reagem de maneira instintiva. O homem não se defende, né, aqui no mundo externo apenas pelo instinto, o instinto da fome. Então, o leão vai matar porque ele está com fome. O homem não. Ele vai cometer um crime porque ele está com desejo de pegar um bem do outro, vai querer, né, adulterar porque ele sentiu ser atraído pela mulher do outro.
Então o homem, na verdade, expandiu a consciência do bem e do mal. E eu vejo que Deus nos colocou num seguinte sentido nessa pergunta, né, que eu já me fiz. Quando Deus começa a criar o mundo, ele criou a terra e separou das águas, os animais terrestres, os animais aquáticos. O homem separou a mulher. E cabe a nós hoje separar o que é bom e o que é mal dentro de nós. Então, você pode ver que começou aí Caim matando Abel, e aí você vai vendo os conflitos do homem. Então, a psicanálise, na verdade, veio para estudar o que habita dentro de mim que me faz ser uma pessoa cheia de maldades. E Jesus é o único que você olha para ele, ele vai falar assim para você: Pai, perdoe todo mundo, mesmo eles sofrendo perseguição, que eles não sabem o que fazem. E aí, quando eu descobri que eu precisava tratar esse Pedro que existe dentro de mim, que está cheio de maldade, que está cheio de impulsos de fazer fofoca, de não levar desaforo para casa. E Jesus disse: Pedro, se alguém bater na sua face, dê outro. Então, a nossa consciência só vai sendo expandido quando nós começamos a olhar para dentro de nós e descobrir que muitas coisas que eu não quero fazer e acabo fazendo têm relação, o que Jung escreveu, como o lado das sombras. O lado das sombras está dentro de mim, não está em você. Então, é muito comum os crentes falar: nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional. Só que esse Deus relacional vai se manifestar quando eu começo a me relacionar com a minha esposa, com as minhas filhas, com os pastores da minha igreja, onde eu tenho que aprender a amar as pessoas. Só que, veja bem, quando alguém vira as costas para mim, a primeira coisa que eu faço, o que é? Tá vendo? Esse cara não vem de Deus, é um hipócrita. Ou seja, as pessoas que deflagram a ira dentro de mim, na verdade, eu culpo que eles é que estão fazendo isso. Mas o dia que eu parar de me incomodar com as pessoas que estão me perseguindo, com as pessoas que estão me caluniando, com as pessoas que estão me roubando, e começar a entender que eu tenho um ganho muito maior, que é a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, quando eu parar de perder tempo nesses conflitos, foi quando eu parei realmente de ser um crítico da ciência, vamos colocar assim. Porque cientista você sabe como é, né? O médico não acredita em nada. Quando eu fui fazer psiquiatria, né, tudo que eu falava do mundo espiritual, tudo bem, considerava um louco. Porque eles não têm compreensão do mundo espiritual. Aí veio a grande diferença. Quando eu coloco, né, que eu era psicanalista, fiz pós em psiquiatria, e faltava alguma coisa, faltava o cristão. Porque Freud estudou a mente humana, como a gente está falando, esses atos falhos que eu não quero fazer, e achou um culpado que está dentro de mim. Não é mais o mundo espiritual, não é o demônio, não é você que está me perturbando, não, é algo que está dentro de mim. E aí faltava uma coisa, porque Freud começou a demonstrar que eu preciso mudar. Só que aí eu começo a ficar triste, né? Dos conflitos, em vez de brigar com você, eu falo: cara, eu que sou um frustrado, eu que sou incapaz. Só que Freud não levou em consideração o que nós cremos que é o dom do Espírito, ou o Espírito Santo, vamos colocar assim. Jesus disse: deixarei o Espírito Consolador para vocês que farão obras ainda maiores. Ou seja, eu sou um desamparado se eu não tiver essa crença que Jesus disse que o Espírito de Deus está conosco. Mas como é que eu começo a andar com o Espírito de Deus? Está lá em 1 João 4. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que têm o amor. Se você tem amor, você está junto com Deus. Quem pratica o que Jesus ensina é da família de Jesus. Então, a gente começa a observar que existe um mundo espiritual através do que até a igreja da graça. Mas somente eu vejo realmente que Deus cuida de todos quando eu paro de achar que eu tenho que mudar minha esposa, minhas filhas, e brigar por esse mundo, e começar a falar: cara, peraí, quais os meus caminhos? Aí vem 1 Coríntios 12. Deus dá o dom a todos, as quais todos deverão desenvolver seu dom para o reino de Deus. Então eu parei de brigar, eu parei de querer convencer você sobre o mundo espiritual, parei de convencer a minha esposa que eu estou certo, ela está errada, e comecei a dedicar o meu tempo a quê? A olhar para dentro de mim, a mudar esse Pedro Onari, que era agressivo, que falava mal, que brigava, que era explosivo, que a minha esposa dizia assim: só eu sei
lá dentro de casa, o quanto ele disse que é um homem de Deus, eu já falava de Jesus. Mas eu ouvia falar de Jesus, mas não vivia Jesus. Então, a psicanálise cristã veio com um conceito que existe o mundo espiritual, e esse mundo espiritual só se alcança com a experiência com o Espírito Santo e, particularmente, com a prática do ensinamento de Jesus. A gente entra no reino de Deus, ou seja, um reino de paz. Aí você vive em paz. Ou seja, para aquele sofrimento que eu estava falando para você, que eu via em busca, fui estudar isso na medicina, na psiquiatria. Enquanto eu não entendi o conceito do Deus triuno, que é o Espírito Santo, com a prática de Jesus Cristo, e eu entro na graça e misericórdia do reino de Deus e me torno um servo de Deus. Essa é a magia da descoberta do mundo interior. Faz 10 anos que o senhor se batizou. 2015. 15 de novembro de 2015. Olha que bênção. Agora, doutor, como que a gente, como cristão, e agora eu posso fazer essa pergunta de forma muito tranquila para o senhor, como é que nós, cristãos, sobretudo os pastores que lidam com rebanhos, podem separar problemas espirituais dos problemas espirituais, que eu digo, questões demoníacas, influência demoníaca, de doenças da mente, como o senhor mencionou, problemas que já existem dentro de nós e que nós ficamos jogando a culpa nos outros, inclusive no diabo. Sim. Eu começo falando para todos que em Mateus capítulo 4, Jesus tem autoridade sobre esses 3 planos, corpo, mente e espírito. Em Mateus 4, ele diz lá que Jesus curava os endemoniados, que é a parte espiritual. Lunático é as pessoas que têm problema mental. Paralítico é do ponto de vista psiquiátrico. Porque não adianta você falar que tem alguma pessoa tendo uma crise epilética, de alterações das ondas cerebrais, e você vai falar que esse cara tem um problema de demônio. Ele precisa tomar medicamento para epilepsia. Isso está comprovado cientificamente. Tem pessoas que têm crises psicóticas devido a uma doença chamada esquizofrenia. Então, eu conheci vários filhos, inclusive de pastores, que por motivo qualquer têm essa doença esquizofrênica, que tem uma parcela genética, que tem, inclusive, quem tem aqui um parente com esquizofrenia, grande chance talvez ter alguém descendente com esquizofrenia. Então, tem algumas doenças que são mapeadas hoje, que é muito importante dizer isso, porque essas doenças físicas, até 1952, eram internadas em manicômios, porque não tinha como fazer. Não adiantava um pastor orar ou ir lá fazer jejum, porque era uma doença psiquiátrica e não se tinha conhecimento. Em 1952 foi criada ou descoberta a primeira medicação antipsicótica. E com isso, o que aconteceu? Os manicômios, que haviam 100 mil pacientes internados só no Brasil, em manicômios aí, eles foram libertos e hoje não tem mais manicômio para internação. Hoje tem os CAPs e o medicamento psiquiátrico praticamente esvaziou as crises, vamos colocar, da doença mais grave, que é a esquizofrenia. Isso não é espiritual, isso é físico. E tem o outro lado, Muitas questões hoje, que a gente sabe, isso está na mídia, é importante os pastores saberem, e é atentar a essa questão. Muitos traumas de infância se manifestam na fase adulta. Muitas crenças negativas sobre si mesmo se manifestam na fase adulta. Como é que acontecem essas questões? Por exemplo, filhos de pais alcoólatras. Você vai ver que existe um padrão de repetição. Então, o indivíduo bebia, logicamente, o filho tende a beber. O meu pai morreu bebendo, eu falo da bebida porque meu pai, eu tinha 10 anos, e morreu de cirrose bebendo pinga oncinha. Com 15 anos eu estava bebendo quase um garrafão de pinga todo final de semana. Entrei na faculdade, eu não conhecia Jesus e continuei bebendo. Eu só parei de beber por intervenção do Espírito Santo de Deus. Porque a minha esposa, inclusive, falou, Deus já te falou para você parar de beber. Pum, eu estava bebendo, eu peguei uma bendita e falei, eu fiquei com medo. Mas eu carregava isso não é genético, isso não é espiritual, isso era algo de identidade que eu tinha. Quando eu casei, eu fui descobrir que a minha esposa fala, cara, você tá igual a sua mãe. Depois eu comecei a fazer autoanálise e eu bebia igual meu pai. Eu falava coisas igual meu pai. E isso está na Bíblia. Então, para os pastores
quando Jesus, lá em Mateus 10, capítulo 10, verso 34 a 39, ele diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer uma espada. Eu vim separar um filho do seu pai, uma nora de sua sogra. Os piores inimigos estarão dentro do seu próprio lar, que é aqui. Eu vivo onde a minha mente se encontra. Se a minha mente está conturbada, pode estar uma maravilha aqui. Se eu estou em depressão aqui dentro dessa casa, eu estou triste. Então, aqui dentro, eu estava imitando meu pai. Eu descobri que eu falava as mesmas coisas, brigava por política igualzinho, perdia tempo discutindo coisas que Jesus diz, dai a César o que é de César. Não, eu queria mudar o mundo, eu era um guerreiro, achava que estava certo. E Jesus era na contramão das coisas. Então eu tive que tirar os conceitos do meu pai que estava aqui, que eu admirava ele. Inconscientemente eu estava lá numa linhagem. Tanto é que as pessoas me encontraram, até minha mãe. Nossa, você é igualzinho ao seu pai. Mas eu não entendi o qual era igual. O comportamento era igual ao do meu pai. Entende, não? E aí, no Mateus 10, no verso 35, ele diz assim: se você tiver mais amor para o seu pai, para o seu irmão, por qualquer coisa, você não é digno de ser meu discípulo. Eu tinha muito amor pela essa educação do meu pai. Então, eu tive que tirar de dentro de mim a educação do meu pai. E depois Jesus vai dizer: se você se agarrar a isso, você vai perder a sua vida. Eu estava perdendo a minha vida. Então, quando eu costumo dizer, o casamento é uma bênção, porque foi por causa de um propósito de ter família, e a minha esposa apontar o dedo para mim: você... Aquilo doía, né? E é difícil a gente reconhecer que estava errado. E é difícil a gente reconhecer que está imitando o lado negativo do meu pai, que é o lado de beber, por exemplo. Claro, ele me deu uma boa educação, sim, eu sou honesto. Ele não gostava que eu chegasse atrasado, tanto é que eu cheguei meia hora adiantado aqui hoje. Por quê? Meu pai botou uma lei, então a lei é boa. Só que a minha compreensão lá da infância criou um trauma, um medo de chegar atrasado. E aí eu comecei a adotar uma postura e dirigir que nem ele. Ele dirigia feito um doido lá na infância, xingando todo mundo. Antigamente eu saía para chegar aqui: sai da frente, seu barbeiro. Eu usava as mesmas palavras. Então, quando a gente vai para uma nova vida, uma nova educação, não é isso que Jesus nos orienta. Ele pede-nos paz. Então, o que a psicanálise cristã veio? Veio ver que a grande parcela do meu sofrimento tinha a ver com a educação que eu tinha. E isso tem a ver com a parte mental, não tem a ver com a parte, nem a parte psiquiátrica, eu não sou doido, mas também não tem nada a ver com a parte de, como fala, espiritual. Quando eu digo espiritual hoje, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, Heber. Deus quer o nosso bem, quer nos conduzir, a religião tem que nos conduzir ao reino de Deus. Então, se eu não tenho fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22, se eu não estou em paz, não estou em mansidão, não estou em amabilidade com a minha esposa, minhas filhas, com você, com todo mundo, não tenho domínio próprio, porque hoje tem muita gente ansiosa, angustiada, alguma coisa está errada. Então, o lado espiritual, Deus já quer que a gente esteja lá. Só que a gente tem que entender a nossa mente. E a nossa mente foi pré-programada desde o útero da minha mãe até a primeira infância, até a fase adulta, até começar a imitar meus professores de cirurgia, que eu começava a fazer igual o professor que me ensinava a cirurgia. Ou seja, a gente vai imitando pessoas. E Deus quer que a gente imite Jesus. São coisas diferentes. E Paulo diz assim: sejam imitadores de mim, sejam cartas vivas. Vai ser você, aí o evangelho estampado no seu rosto, a felicidade, a alegria, a paz, domínio próprio. E isso que você tem que contaminar as pessoas. Então, quando você disse assim, como é que um pastor pode olhar para isso? Cara, ele levando alegria, levando esperança. Ele se tratando, ele olhando para dentro. Ele, ao invés de muitos pastores, você sabe, agora deu uma diminuída, mas uns 10 anos atrás tinha muitos pastores se matando. De vez em quando você vê uma onda de pessoas se matando. Mas eu vejo hoje que o caminho de muitas igrejas, até estava comentando, estou muito feliz, porque as igrejas Assembleia de Deus, que é uma das maiores denominações, estão me chamando para exatamente falar isso para as ovelhas. Então, que existe alguma coisa além do lado espiritual. Então, existe muito mais coisa que tem a ver com o lado psicológico e mental. Saúde mental. Saúde mental. A gente vai precisar ir para o intervalo. Antes, deixa eu dar um recadinho para você, muito importante, para quem está querendo conhecer melhor a Deus e a sua palavra.
a Grade Academia Teológica da Graça de Deus tem um curso em plataforma à distância, EAD, né? E que o curso da Grade foi totalmente remodelado. Então, se você já fez o curso no passado, faça de novo que você vai ter uma surpresa muito agradável. Entra no site agrade.com.br para você ter todas as informações. Ou, durante a semana, no horário comercial, ligue para a 0 Operadora 11 3115 0819. Lembrando que a Grade tem vários outros cursos presenciais, dependendo da unidade da filial no Brasil. Então, você ligando para esse número, você tem todas essas informações, tá bom? Quem optar por consultar o site, vou fazer um convite para você. Dá uma passadinha depois no site da RIT TV e nas nossas redes sociais. Por elas e pelo site você pode nos ajudar a fazer uma TV melhor, um Vejam Só entrevista melhor, dando sugestões de temas, de entrevistas ou de entrevistados, né? E fazendo críticas, a gente vai se aperfeiçoando. Nós vamos para o intervalo, na volta vamos conhecer algumas pessoas que mandaram as fotos para nós e que estão concorrendo aos prêmios do Vejam Só. E o Dr. Pedronari vai falar da teoria que ele desenvolveu, né? Não sai daí, a gente volta já. Muito bom. Chegou a hora de a gente ver quem é que está mandando as fotos para nós e, com isso, concorrendo aos presentes do Vejam Só. É só mandar sua foto aí para as nossas redes sociais. Faz a foto agora, durante a exibição do programa, e manda para nós com as suas instruções, com as suas informações, seu nome, de onde você é e tal, para que a gente possa te conhecer melhor. Quem não tiver paciência para esperar o sorteio, pode e deve visitar o Shopping do Povo. Quem mora na Grande São Paulo tem facilidade. É só vir aqui à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, na Avenida São João. Tá aí, ó. Essa é a fachada da sede. Atravessou a rua, do outro lado está lá o Shopping do Povo, com a dona Eliane aí esperando você para comprar tudo aquilo que você tiver interesse no mundo evangélico, tá bom? Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar, está na Avenida São João, 816. Pertinho da Estação República do metrô, mas muito perto, dá menos de 100 metros da saída do metrô até o Shopping do Povo, muito fácil de chegar. A primeira foto de hoje é da capital paulista. O Moisés é nosso telespectador, né? Deus abençoe, Moisés, muito obrigado. Comprado pelo sangue, justificado. Maravilha, bênção. Deus abençoe você, Moisés. Em Santo André, na Grande São Paulo, no ABC, nós temos a Suelen, os filhos Luiz e a Rafaela. Olha só, a Suelen com a Rafaela atrás dela e o Luiz ali do lado. Parabéns, Suelen, Deus abençoe vocês. Grande abraço. Em Araraquara, o Eudes é nosso telespectador, né? Cadê o Eudes? A minha imagem está escura, mas estou vendo ali. Ele fez um close da caneca. Acho que é um ato profético para ele ser sorteado e ganhar a caneca. Valeu, Eudes. Deus abençoe. Então, esse ato profético foi eu que inventei, não foi ele que escreveu, não. Tá bom? Doutor Pedronari, a mente é algo muito misterioso, até porque é um órgão que a gente não sabe exatamente onde fica. O cérebro é uma coisa, a mente não é só o cérebro, né? Qual é a teoria que o senhor, depois de convertido, desenvolveu como psiquiatra e psicanalista para conciliar todas essas fontes de conhecimento, tanto bíblicas quanto científicas? A pergunta que você colocou, né? Como Freud descobriu o inconsciente? O nosso inconsciente humano, ela compõe aquilo que o Freud falou que nós recalcamos. Tanto é que a pessoa está brigando, você é um recalcado, isso é recalcado. Então virou um senso comum do recalcado, indivíduo revoltado, de mal com a vida. Nós sabemos hoje
que o nosso inconsciente, a gente esquece as coisas extremamente dolorosas. Isso faz parte do nosso. Então, se você sofre um acidente, perdeu um ente querido, ou sofreu um abuso muito grande, aquela dor mental tem que ir embora. Se você não consegue esquecer, você é obrigado a ir no psiquiatra, porque aquilo fica rodando na sua cabeça, você não consegue dormir. Tem uma dívida, né? Quem está tendo dívida consegue dormir por causa da perturbação mental. Então, as coisas dolorosas, o nosso cérebro foi feito para esquecer. Então, toda dor emocional a gente esquece. Quando a criança... aí vem a nossa educação, que é importante. Então, Hebreus 12:2 está dizendo, toda a educação é importante. Os pais educam por curto período de tempo e muitas vezes essa educação é dolorosa. Não faz isso, você é burro, olha aí o que você está fazendo, né? Você não presta. Só que essas palavras, por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai educar nossos filhos, né? Porque tudo que a gente coloca de restrição de palavras vira até uma maldição depois na cabeça das pessoas. Isso a criança esquece. A dor física de uma agressão ou até de um abuso sexual, a dor física, nós esquecemos, até porque senão a criança não vai para a escola, as pessoas não caminham para as coisas naturais da vida, mas a dor cria um medo. A nossa amígdala cerebral, que tem um livro muito famoso aí, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, diz que a amígdala cerebral é uma estrutura do cérebro que funciona como um botão de emergência. Só que um botão de emergência, assim, se eu fui agredido uma vez, se eu sofri abuso sexual, fui assaltado, o que acontece? Tem muitas mulheres que sofreram abuso sexual, principalmente na periferia de São Paulo, na qual ela esqueceu, está vivendo lá, quer casar, quer ter família, mas quando casa, ela começa a se afastar do marido, inconscientemente, começa a agredir o marido. Eu conheci até uma irmã da igreja, até missionária, e que casou. Ela chegou a brigar com o marido, quebrou o braço, estava a ponto de separar, por conta de abuso na infância. Então, assim, vai se manifestar na fase atual aquilo que ela sofreu de angústia, dor. Só que ela brigava aqui, acreditava que é o marido que era o problema. Só que quando ela foi buscar a análise, a gente acessou a lembrança dela, trouxe todos os abusos que ela sofreu. Muito abuso sexual, né, de muitas pessoas próximas. Então, ao mesmo tempo, são pessoas próximas que ela amava, mas sofreu abuso. Quando ela amou o marido aqui, via como agressor. Então, ela transfere. Isso é um conceito da psicanálise. Então, muitas pessoas são pré-programadas. Mas eu quero colocar um adendo, porque quando eu era psicanalista sem Jesus, eu falava, cara, minha mãe quase acabou com a minha vida. Meu pai me chamou de burro, por isso que eu me sinto incapaz. Então, essa sensação de incapacidade, sensação... Por quê? Por exemplo, no meu caso, eu tinha TDAH, déficit de atenção, tinha dificuldade, ia mal na escola, você é burro. Eu carregava isso dentro de mim. Até quando eu encontrei você, ainda me sentia, eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Passando mal até para responder. Porque tinha senso de impostor, não devia estar aqui, né? As pessoas me achando inteligente, mas eu dentro de mim me achando burro. Então, nós temos uma criança dentro de nós. E eu comecei a descobrir essa criança, aí você vai para as Escrituras. Jesus, em Mateus 18, Lucas 18, que está na Bíblia, está lá assim, principalmente em Mateus 18, do verso 1 ao 3, vinde a mim as crianças nós em peçam. Ninguém adentrar o reino do céu, ou seja, vai ter o fruto do Espírito, ter paz, domínio próprio, alegria, se não se colocar na posição de uma criança. E quando eu fui descobrindo uma técnica de acessar essa memória inconsciente, que é dessa criança agredida, que aparece através da análise, da terapia, eu falei, cara, tudo isso é a criança que se manifesta na fase adulta. Tanto é que na briga de pessoas adultas, você fala, por que vocês estão brigando? Está parecendo criança. Verdade. As crianças se manifestam como um ato falho. O Freud diz que é ato falho. Mas que Jesus disse, se parece criança. Aí você vai para a Bíblia de novo. 1 Coríntios 3, verso 11, está dizendo assim, Paulo descobriu que o dom maior é o dom de amor. E é verdade, sem amor, o cara, né? O amor joga fora todo medo. Então, esse medo, peraí, se eu não estou amando, eu estou odiando. Então, está cheio de ódio que essa criança que foi abusada foi recalcada. Então, Paulo, em 1 Coríntios 13, verso 11, ele diz assim, quando era menino, pensava que era menino, agia como menino, tinha medo de menino. E continua agindo como menino. Então, hoje, eu conheci a Jesus, eu tenho que manifestar o dom do amor. E o amor, sem dúvida nenhuma, é o maior dom. Então,
A psicanálise veio provar o quê? Quando a gente acessa as memórias, a pessoa começa a relembrar coisas da infância que não vem no campo da consciência. Então, no caso da senhora, que estava brigando com o marido, especificamente, ela tinha problema no campo sexual, e toda vez que o marido se aproximava, principalmente quando ela ficou grávida, ela trouxe toda a ira da infância, e quando ela viu lá atrás, ela falou, nossa, fui abusada, e chorou, chorou. E tem gente que começa a acessar memórias tão primitivas, de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Eu, particularmente, eu era crítico dessa teoria que a gente tem traumas de vida intrauterina. Mas eu já acessei pessoas que começam a relatar, depois vai conversar com o pai, com a mãe, fala, aconteceu isso quando eu estava dentro da sua barriga, aconteceu exatamente isso que você está descrevendo. Eu, particularmente, acessei um dia que eu estava tendo, parece pânico, né? Palpitação, falta de ar, respirando que nem criança. Eu sentei na cadeira, fui lá para dentro de mim, acessei uma memória do dia que eu nasci, de 8 meses de idade, fiquei 20 dias dentro de uma incubadora. Eu senti uma sensação, tinha um vento aqui na minha cara, eu olhei assim, não tinha nada, mas era só memórias. Então as memórias estão no nosso inconsciente. Incubadora. Exatamente, o ser humano é inteligente. Veja bem, se eu perguntar certo detalhe da sua infância, você vai lembrar. Mas muitos detalhes não vêm na sua consciência. Isso que é inconsciente. Aquilo que foi legal do seu aniversário, quando você ganhou um presente que você lembra, pô, isso vem fácil. Mas as dores, na verdade, no nosso cérebro vai lá e recalca, deixa no inconsciente. Só que isso vira um mecanismo de defesa. Para eu não ser agredido de novo, eu viro um bicho. Então, quando eu casei, tudo que ela imitava minha mãe e meu pai, eu queria dar na cara dela. Aí veio Jesus, né? A gente tem que honrar pai e mãe, perdoar 70 vezes 7. Então, toda vez que eu olhava para minha esposa que imitava minha mãe, eu falo, não é minha mãe, eu preciso aprender a amar essa mulher. Então, o livro que eu escrevi, aliás, até esqueci de trazer, eu vou mandar para você depois. Por favor. Psicanálise cristã aplicada na família, que é a família, eu descrevo nesse livro, é um verdadeiro laboratório para você entrar no reino de Deus. Porque se Deus deu, através de Jesus, 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, então não é o dinheiro, não é a prata, não é os bens materiais, é amar a Deus, que vai prover tudo. O segundo, tão maior quanto o primeiro, é amar-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ou como a ti mesmo. Ou seja, eu tive que deixar de não gostar de mim porque eu me achava burro. Eu tive que aprender a amar a pessoa mais próxima. Como Jesus amou, da outra face, fala por que ela está me incomodando. Aí eu descobri que a relação do casamento é uma coisa maravilhosa, porque ela era o verdadeiro gatilho emocional que disparava os meus traumas, os meus medos, a minha ira. Aí, claro, se ela disparava a minha ira, ao invés de brigar com ela, a psicanálise faz eu olhar para dentro. Então eu fui descobrir que toda vez que ela imitava o lado negativo da minha mãe, me reprimindo por causa da educação, que é dura, da educação japonesa é dura, né? Eu tinha que olhar para ela até que eu consegui olhar para ela nos mesmos gatilhos e falar, cara, não me incomodo mais. Ou seja, aí eu verdadeiramente perdoei a minha mãe. Então, o casamento é um laboratório para a gente aprender a amar e perdoar. 70 vezes 7 vezes. Foi para isso que Deus criou a família, então. Foi por isso que a gente... Mas aí que está. Onde está o imbricamento? O imbricamento, que a ciência psicanalítica é uma ciência, eu vou colocar uma palavra até se tiver algum médico ouvindo, e é bom que ele vá nesse caminho, é uma ciência hoje falada observacional, que estuda exatamente as relações sociais, a ciência observacional. Por quê? Se eu começo a praticar o amor de Jesus através da minha fé, é através da minha fé que eu vou dar outra face, é através da minha fé que eu vou perdoar, é através da minha fé que, se alguém me roubar a túnica, eu vou dar o manto, ou seja, eu não vou me incomodar. Foi através da fé que eu fui tendo uma intimidade maior com Deus, observando que a maior vantagem que eu tive na minha vida foi aprender a praticar o amor de Jesus. Ponto. Então, isso é ciência observacional. Doutor, como psiquiatra e psicanalista, como é que o senhor entende Romanos 12, aquela parte lá que fala da renovação da mente? Isso é a parte mais importante. Transformados para a renovação da vossa mente, prestar um culto racional, não conformeis com esse mundo. Eu não posso conformar com a minha tristeza, a minha ira. Eu tenho que olhar para mim. Não é esse mundo lá fora. As pessoas, quando olham isso, né? Por exemplo, senta no banco da igreja, vamos evangelizar, vamos buscar o... Peraí, é este mundo aqui que eu tenho que transformar para se tornar uma carta viva, para se tornar uma fé verdadeira.
Cara, eu consegui ser uma pessoa que entrou no reino de Deus. Eu consigo viver no reino de Deus. Você quer aprender? Vem aqui, vamos juntos. Então, esse é o verdadeiro líder, o verdadeiro papel de um pastor, que eu vejo que é importante. Agora, transformar para a renovação da nossa mente, a palavra mente, em psiquiatria, tem mais de 12 funções. Atenção, afeto, cognição, vamos lá, sensação, percepção, representação, conceito, juízo crítico, linguagem, raciocínio lógico, atenção, memória. Ou seja, quando a gente fala mente, o psiquiatra vai avaliar o quê? Todas essas funções. Qualquer um que tiver podre dentro de você, você está mal da mente. Você está entendendo? Então, a palavra mente, aparentemente, vou renovar a minha mente. Mas como é que está a sua atenção? Você está falando com sua filha aí, você presta atenção? Não. Você só está focado no joguinho do celular. Ponto, já está mal. Se você fala sensação, o maior problema hoje é a paranoia. Pessoas têm medo de sair na rua. Sai na rua, dá uma sensação estranha e tem medo de sair na rua e se sente perseguido. E acha que isso é normal. Eles fazem um conceito, porque um dia sofreu um abuso na infância, o pai foi violento. Toda vez que eu vejo alguém brigando, eu já traz uma sensação ruim e eu saio brigando. Ou seja, só que no nosso mundo, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Quem manda aqui é o Satanás. Só que nós estamos tão habituados em briga, e se alguém está brigando, é mais um brigando. Hoje, com essas guerras, essas mazelas, as pessoas estão aí tendo esses conflitos, está tão comum falar, cara, é habitual você ver aquilo e se tornar insensível, mas está errado. Mas agora que está, eu não sou o senhor da guerra, eu não sou político, eu não vou mudar os políticos, mas eu tenho que mudar a minha pessoa. Por isso Jesus, cada um pega a sua cruz e me siga. Então, por quê? Porque eu tenho que abençoar, primeiro, a minha cabeça, a minha esposa, mas para isso eu preciso mudar e transformar. A minha mente é transformar o modo de eu perceber o mundo. Então, transformar, renovar para a transformação da sua percepção. Só que a percepção é sempre assim, não? Eu olho para as pessoas e não gostei. A gente sempre está julgando. Isso também é psicanálise. Como a gente foi educado, a educação é importante, por quem me julgou, pai e mãe julga, né? Você está errado, você não pode. A gente cresce, a gente passa a julgar todo mundo. Aliás, eu vou falar aqui, né? Cá entre nós, as igrejas, os pastores, muito aí, fica só julgando as pessoas. Em vez de você tirar o peso, acolher, está botando no julgo ainda. E as pessoas estão abandonando a igreja. Isso é importante eu colocar. Por isso, quando você fala qual é o recado que tem que dar, todo pastor deveria estudar a mente humana. Ponto, porque é muito complexo. Não é só, isso aqui é espiritual. Não é. Se você não entender essas palavrinhas que eu estou colocando rapidamente, você vai julgar uma pessoa e você não vai saber nem por que ele está fazendo aquele ato. Por isso Jesus não julgava o ladrão, o cobrador de imposto. Jesus sabia do coração de cada um, até de Pedro. Se julgava o máximo, né? Senhor, vou te proteger. Vai sim, estou sabendo. Tu mesmo vai me negar 3 vezes. A gente não sabe, porque isso é um ato falho. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Porque Jesus era o Senhor de saber todo como o ser humano funciona. Então, antes de julgar alguém, a gente tem que saber o que está se passando. Então, hoje, eu acolho no meu consultório, sem brincadeira, pessoas que pagam lá assim, doutor, eu preciso falar com você. Eu sou casado, mas eu estou em família, mas eu tenho desejo homoafetivo. Que está sofrendo. Eu não posso falar lá, senão vai falar que é problema espiritual, mas eu já jejuei, já orei, já fiz homem em aliança, casado para sempre. Esse impulso não sai daqui. E vai ver que não tem nada a ver, e realmente é algo que começou na infância, abuso sexual. Muitos homens foram abusados sexualmente. Aí tem pessoas que chegam lá, que o pai era alcoólatra, tinha amante, não sei o quê. De repente ele cresce, ele está dentro da igreja, mas tem um impulso de ter amante. Eu vou julgar um cidadão desse? Não. Ele está tentando lidar com aquilo, mas o impulso do inconsciente vem e atropela ele. Racionalmente ele conhece a Bíblia, mas ele não vive Deus. Então o caminho da psicanálise cristã é ensinar as pessoas a enxergarem o verdadeiro vilão. O verdadeiro vilão, para mim, está na parábola do joio e do trigo, onde Jesus diz, né? Todas as noites, Satanás, o inimigo, plantava o joio, que é palha, nos campos de trigo. Mas, Senhor, quando a gente vai tirar? Somente quando o trigo estiver dando sua espiga. Ou seja, quando o sujeito cresce, ele vai ter discernimento o que é palha e o que é trigo. Então, a terapia, eu também
é para, né, separar joio do trigo. Aquilo que não serve, mas eu tenho que fazer que nem uma mulher adúltera, né? Que conheceu Jesus, ele vai falar, filha, vai e não erra mais, né? Então, quando eu detectar alguma coisa que está errada dentro de mim, eu olhei, cara, eu sou um adulto, estou adulterando o que está na lei, então não vou errar mais. Então, todo dia eu renovo. Aí me perguntaram, né? Ô, Pedro, quando é que você converteu? É difícil, viu? Eu posso dizer o dia que foi 15 de novembro de 2015, onde eu batizei nas águas. Mas peraí, todo dia eu renovo, todo dia eu renovo. Rumo ao reino de Deus. Esse é o maior projeto de vida. Glória a Deus. Amém. Foi um privilégio conversar com o Dr. Pedro Onari, psicanalista cristão, psiquiatra, autor Psicanálise cristã. autor do livro Psicanálise Cristã, né, que o senhor vai mandar para mim. Vou mandar. E, com certeza, vamos nos encontrar muitas outras vezes aqui no Vejam Só. Agora, quem quiser encontrar-se ou ter contato com o Dr. Pedro Onari, os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista e estão disponíveis para sempre nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Instagram, @programa Vejam Só, lá você encontra o contato do Dr. Pedro Onari para conversar com ele. E você que é pastor, pastora, aí convida o irmão para fazer palestras. Ele e a esposa, que você vai conhecer em outro programa, fazem aconselhamento de casais, curso para casais, para educação de filhos. E tem o curso que o senhor faz no Instituto Onari, Instituto Onari, que é o curso de psicanálise cristã. formação em psicanálise cristã, pós-graduação em psicanálise cristã. Então, agora, isso tudo eu queria terminar fazendo um alerta, né? Não é ignorado por nenhum de nós que há um preconceito muito grande dos evangélicos, não só deles, mas dos evangélicos, contra as ciências da mente. E eu espero que esse programa tenha contribuído para desfazer esse preconceito. Vamos ver o resultado da enquete. Você consultaria um psicanalista? Vamos lá. Olha aí, o preconceito está se desfazendo. 51% dizem que sim, 36%, número grande, diz que não, e talvez 13%. Eu consultaria, com certeza, porque eu sei muito bem que eu preciso e muito. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe.